Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. A mensagem dessa manhã é: recebendo a promessa sob o entendimento do propósito. Recebendo a promessa sob o entendimento do propósito. E nós vamos começar com o texto de introdução que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Fiquem com 2 Pedro aberto e sigam aqui comigo na televisão alguns versículos antes. Números, capítulo 23, verso 19. Está na televisão, não precisam abrir, mantenham 2 Pedro aberto. Números 23, 19, diz assim, está na TV: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, Ele não o fará? Ou tendo Deus falado, Ele não cumprirá? Josué, capítulo 21, verso 45, está na tela. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo, absolutamente tudo, se cumpriu. Salmos capítulo 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, diz o Senhor, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos capítulo 145, verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia, vamos ficar de pé. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido o que, irmãos? Doadas o quê? Doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, Deus doou a você, Ele te deu, Ele te concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Podem se assentar. Irmãos, nós vivemos de promessas. Deixa eu fazer um exercício simples aqui, rápido. Retira do Evangelho a promessa, todas as promessas. O que é que sobra? O cristão, ele é formado essencialmente de promessa. Nossa essência é promessa. Porque senão nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui por quê, irmãos? Nós estamos aqui por quê? Jesus se sacrificou, morreu, ressuscitou e depois ele ascendeu aos céus.
E aí? Nós estamos aqui para fazer o quê, se ele for embora? Nós estamos aqui porque nós cremos na promessa de que o nosso Senhor e Salvador voltará um dia para nos... Isso é uma promessa. Se a nossa esperança, Paulo diz, se a nossa esperança estivesse restrita a este mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está na promessa de que o nosso Senhor romperá as portas dos céus e vai levar a tua igreja com Ele. Quem crê nessa promessa? Eu creio. Promessa. Exato. Ele é a promessa em pessoa. Nós somos, na nossa essência, uma promessa. Nós vivemos uma promessa. Nós cremos que o nosso Salvador vive e que Ele voltará para nos buscar. Isso é uma promessa. Além dessa promessa dada à igreja, nós também temos promessas muito mais específicas, que é direcionada a determinadas pessoas. Você tem promessa da parte de Deus? Específica? Muita gente tem. Promessas de que Deus vai salvar o teu casamento, promessa de que Deus vai recuperar o seu cônjuge, promessa de que teus filhos serão santos, promessa de que seus filhos serão destinados ou consagrados ao Senhor, promessa de que você vai prosperar materialmente, espiritualmente, relacionalmente. Nós temos também promessas individuais, específicas, que Deus fala com as pessoas. Promessa de que vai casar. Quem pode dar um glória a Deus aí, Luiz e Giovana? Aleluia! Glória a Deus! Promessas de que vai ter filho. Promessas de que vai passar num concurso. Só que existe, meus irmãos, uma certa confusão muito grande no que diz respeito à nossa interação com a promessa. E essa confusão, ela é estabelecida, no meu entendimento, com relação a quem promete deve, e quem recebe a promessa deve esperar. Não é isso, gente? Quem faz a promessa tem que cumprir. Se prometeu, tem que cumprir. E quem que recebe a promessa tem que esperar. E aqui está a confusão armada. Eu estava vendo uma história de um pai outro dia. E esse pai contava que ele prometeu ao filho, ali por volta dos 10, 11 anos, ele prometeu ao filho o seguinte: filho, quando você alcançar a maioridade, os 18 anos, o pai vai te dar um carro. O pai vai te dar um carro quando você fizer 18 anos. E aquela promessa ficou no coração do filho, porque o filho gostava muito de carros. E o pai fez essa promessa por conta do gosto dele para carros. E o filho cresceu, o tempo foi passando. O pai fez a promessa, a responsabilidade dele era? E o filho, a responsabilidade dele era? E ele esperou ansiosamente pelos 18 anos. Chegou nos 18 anos, ele entrou para a aulinha de direção, fez a prova, tirou a carteira. E com 18 anos, o pai que havia feito a promessa, e o pai dizia com o coração muito apertado: eu sabia que o meu filho tinha uma certa irresponsabilidade, ou ele não tinha perfil para ter um carro. Porque na adolescência ele demonstrava uma certa... Me ajudem com a expressão aí.
dos 12 aos 18 anos, ele demonstrava uma certa... Tudo isso aí que vocês falaram, gente. Mas só que eu prometi. E se eu prometi, eu vou cumprir. E ele fez o quê? Deu o carro para o filho. Muito obrigado, meu irmão. Deus te paga. Rapaz, esse barulhinho do gelinho aí, hein? E ele deu o carro para o filho. Meus irmãos, não deu 48 horas. O filho sofreu um acidente gravíssimo com o carro que o pai deu. E aqui começa a confusão. Sobre a responsabilidade de quem promete e sobre a responsabilidade de quem recebe a promessa. A confusão está limitada a este grau de ligação entre as responsabilidades daquele que promete e daquele que recebe. E essa confusão fica ainda mais profunda quando estamos lidando com promessas que são dadas por Deus. Porque se Ele promete, Ele vai? Se Deus te prometeu, Ele vai? Mas está aqui um imbróglio complicado, porque nós adoramos o versículo: quem fez a promessa é fiel, Ele vai cumprir. Mas resistimos à responsabilidade no recebimento da promessa. E nós vamos entender isso melhor. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, verso 8. Aliás, meus irmãos, não abram não. Me acompanhem na televisão. Daqui a pouco eu vou mandar vocês abrir no nosso texto base. Eu quero mostrar para vocês como se dá essa confusão com relação ao recebimento da promessa. Olha uma promessa de Deus aí. Êxodo capítulo 3, verso 8. Está na tela, diz assim: por isso Deus dizendo, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra do Egito a uma terra boa e ampla, terra que mana o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. 3,17 diz Deus: portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus prometendo. O povo de Israel estava escravizado no Egito, servindo a Faraó, servindo aos deuses estranhos do Egito. E a Bíblia fala que o sofrimento daquele povo subiu até Deus. E Deus chega até eles e faz uma promessa: eu vou tirar vocês da aflição do Egito. E não só isso, eu vou levar vocês, conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Quando Deus promete, Ele faz o quê? Ele cumpre. Deus cumpriu essa promessa? Irmãos, Deus cumpriu essa promessa? Quem crê que Deus cumpriu essa promessa, levante a mão, deixa eu ver. Porque... quem não crê, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não quer nem saber de nada, estou nem aí que você está falando. Deus, quando promete, Ele cumpre. E Deus cumpriu essa promessa. Irmãos, mas cumpriu essa promessa debaixo de confusão. Debaixo de confusão. E a confusão estabelecida no cumprimento da promessa está especificamente nessa dificuldade, nessa relação entre aquele que promete e aquele que recebe a promessa. Sabemos o desfecho da história. A geração mais velha que recebeu a promessa, o que aconteceu com ela, gente? Vocês estão com receio de falar? Pode falar. O que aconteceu com a geração acima de 21 anos? Chegaram às portas da promessa, mas não receberam a promessa. Morreram no deserto.
Apenas a geração posterior pôde aproveitar da promessa, receber a promessa. E isso ocorreu por duas premissas básicas, que não foram observadas na interação de Israel com a promessa. Não tem nada a ver com o que Deus prometeu. Tem a ver com como Israel interagiu com essa promessa. E a primeira premissa que nós precisamos aprender para lidar com as promessas do Senhor é: para Deus, promessa e propósito fazem parte da mesma substância. Para Deus, promessa e propósito fazem parte da mesma substância. Agora sim, nosso texto base, Números capítulo 13, verso 17. Abram na sua Bíblia, por favor. Números capítulo 13, verso 17. Números 13, 17 diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, que Deus havia prometido. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra. Que o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Irmãos, estima-se, nós vamos continuar no texto, deixa eu só. Então, o povo passou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, e eles caminharam pelo deserto, até chegar à terra prometida. Estima-se que a distância do Mar Vermelho e a terra prometida fique em torno de entre 200 e 400 quilômetros. Era muito longe. De carro, o pastor Daniel faz 1h30. Entre 200 e 400 quilômetros. Estima-se também que o tempo decorrido para que se mobilizasse 2 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças e homens, dessa distância ficaria algo em torno de 3 meses a 1 ano. Demorou muito chegar? Demorou muito chegar? 3 meses, gente. Vamos colocar que eles andaram aí. Vamos colocar que eles andaram 3 quilômetros por dia. E era 200 quilômetros. 3 quilômetros por dia é razoável? Bastante razoável, não é? 3 quilômetros por dia. Se eles andaram 3 quilômetros por dia e a distância era de 200 quilômetros, quantos dias eles demoraram para chegar à terra prometida? Andaram 3... Muito bem. Vamos aumentar para 5 quilômetros por dia? É razoável, gente? Vamos colocar 5 meses, 6 meses. É longe. Para movimentar 2 milhões de pessoas, parece, mas eles não esperaram tanto tempo assim. Chegaram à porta da terra prometida, cerca de 6 meses depois. Posso fechar aqui? Vocês estão comigo? 6 meses? Um bom tempo, né? Chegaram 6 meses depois, com 2 milhões de pessoas, à porta da terra prometida. E aqui Moisés está falando, olha, levantou 12 espias, uma de cada tribo, porque Deus havia mandado ele mandar os espias, mandou 12 espias e falou aos espias: entrem nas montanhas, visualizem a terra, veja se tem cidade, veja se tem homens. Moisés fez ali, deu ali a ordem para que eles avaliassem a terra. E os espias ficaram 40 dias observando a terra. Números capítulo 13, verso 27, diz assim: relataram a Moisés, aí os espias voltaram, eles ficaram mais 40 dias ali esperando os espias voltarem, e os espias voltaram. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste,
e verdadeiramente, Deus faz a promessa mais ou menos? Deus cumpre a promessa mais ou menos? Este é o fruto dela. Eles trouxeram uma vide pendurada num varão. Olha aqui o fruto dela. Eu penso que eram as uvas. Aquela, Jones, que tinha lá na sua casa. Daquele jeito. No verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Está dado o relatório. Números capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Chorou aquela noite de alegria, porque a promessa havia chegado. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Irmãos, nesse momento, havia chegado a Israel o grande e glorioso dia do cumprimento da promessa. Eles estavam, depois de 6 meses, mais ou menos, às portas da terra prometida. O dia da promessa havia chegado. Independente da distância ou do tempo, chegou o dia de receber a promessa. Os espias, quando retornaram, trouxeram um relatório de que era realmente a terra. Estamos de acordo nisso, gente? Essa é a terra que o Senhor prometeu. Estamos de acordo com isso? Esta é a promessa que o Senhor prometeu. Mas trouxeram também um relatório alarmante sobre a terra. Além de ocupada, seus moradores eram homens grandes e poderosos. Aquela notícia foi um banho de água fria ao povo. Ao invés de se alegrarem, naquela noite eles choraram. Ei, irmãos, esse choro daquela noite ele é muito, muito didático. O choro daquela noite, o pranto daquela noite. Eles não choraram de alegria porque receberam a promessa. É estranho pensarmos numa noite de terror, quando a promessa estava às portas. Não é estranho, gente? Cara, eles chegaram. Deus prometeu, conduziu eles até ali, e eles chegaram. Mas aquela noite foi uma noite de terror, de choro, de pranto. Vejam que para os homens, a espera da promessa envolvia exclusivamente o recebimento dela. O que os homens esperavam da parte de Deus no que diz respeito ao cumprimento da promessa? O que os homens esperavam? A promessa. Qual que era a visão deles? A terra. Nós queremos a terra. Mas deve ser bom, né, senhor? Eles capazes que viajavam pelo deserto, pensando na terra que manava leite e mel. E os homens enxergaram e criaram expectativas
para chegar e receber a terra. Só que, para Deus, o cumprimento da promessa envolvia grau de responsabilidade. Deus não queria conceder ao povo apenas uma promessa. Deus queria dar a eles um propósito. Aquele povo que não tinha visão de futuro nenhuma, que não sabia de nada, que só sabia ser escravo, obedecer aos outros, Deus não queria entregar a eles apenas uma promessa. Deus queria dar a eles também, e principalmente, um propósito. Agora vocês vão viver para conquistar a terra. O povo queria apenas a terra. Deus queria fortalecer o caráter daquele povo. 400 anos de escravidão no Egito, eles nasceram escravos, tinha pai escravo, avô escravo. Eles só sabiam ser escravos. E Deus queria formar através dele a nação mais poderosa da terra. Deus não queria apenas entregar uma promessa. Deus queria dar um propósito para formar caráter. O povo queria a promessa. Deus queria que eles cumprissem um propósito. O povo queria apenas a promessa, sem viver o propósito. Deus poderia facilmente limpar a terra. Irmãos, Deus podia mandar um furacão, um terremoto, um tsunami e limpar a terra que manda leite e mel e deixar ela vazia. Podia, gente? Podia, gente? Mas Deus não entrega promessas isentas de propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não entrega promessas isentas de propósito. Aqueles que desejam receber a promessa precisam entender que ela será dada mediante vivência de um propósito. Vamos entender melhor? Abraão. Deus prometeu o que para Abraão, gente? Farei a tua descendência tão incontável quanto as estrelas do céu. Promessa. Aquele que promete cumpre. Depois que Deus falou isso, no dia seguinte apareceu na tenda de Abraão 50 meninos, chamando ele de papai. Mas Deus prometeu, ué. Tá bom, um dia você exagerou, pastor. 9 meses, nasceram trigêmeos. Foi isso que aconteceu? Deus não dá promessa isenta de propósito. Deus tinha um propósito para Abraão. Abraão deveria ser o pai da fé, não é propósito? Deus faz ele esperar 100 anos. E aí vem o começo da promessa. Nasce um, irmão. Sabe, aquele menininho. Chegou o meu menininho. 100 anos esperando. Deus não dá promessa isenta de propósito. O que Deus pede para Abraão? Sacrifica o seu filho. Mas e a promessa? Deus não dá promessa isenta de propósito. Deus queria formar em Abraão. Boa parte das pessoas na igreja hoje vivem a esperança do cumprimento de promessa, assim como Israel viveu naquele dia às portas da terra prometida, de braços cruzados, esperando que Deus entregue de mão beijada. Senhor, o Senhor me prometeu a terra prometida, e eu estou aqui para receber a terra prometida. Estão em estado de espera, choram noites vazias enquanto aguardam por um presente da parte de Deus, devidamente embrulhado, exatamente da forma que pensaram em receber. Deus tem promessas maravilhosas a serem cumpridas na sua vida, meu irmão. Mas essas promessas
não chegarão enquanto você não se disponibilizar a cumprir o propósito. E eu sei que isso dói. Ele prometeu, mas para Deus promessa e propósito fazem parte da mesma substância. E Ele vai te entregar a promessa quando você se disponibilizar a viver o propósito. Queria que vocês estivessem aqui no meu lugar para vocês verem a cara de assustado de vocês mesmos. Muitas promessas da parte de Deus podem nunca serem alcançadas se o propósito for rejeitado. Irmãos, aquela geração morreu no deserto, e ela morreu no deserto não porque Deus não quis cumprir a promessa, mas porque eles rejeitaram o propósito. Eles jamais pisaram na promessa, eles jamais receberam a promessa. E não foi porque Deus é mentiroso, mas porque eles não quiseram viver o propósito. Deus tinha para eles um propósito e não apenas uma promessa. Irmão, receba da parte de Deus hoje. Você tem uma promessa. Mas para alcançá-la você precisa viver o propósito. Naquela noite, o povo não chorou pela falta da promessa. O povo chorou pela presença do propósito. Aquela noite de choro, de angústia, de terror, não foi por conta da promessa, foi por conta do propósito. Quantas promessas da parte de Deus sobre a sua vida não estão às portas, e você não toma posse delas porque se recusa a viver o propósito que Deus tem para você? Irmãos, até quando você vai ficar de braços cruzados esperando vem promessa, vem promessa, vem promessa, e vai se recusar a viver o propósito? Para Deus, promessa e propósito são a mesma coisa. É tempo de destravarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Irmãos, é tempo de destravarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Tem problema eu chorar por conta do propósito? Nenhum. Porque o propósito geralmente ele é custoso, sacrificante, difícil, desgastante. Demorado aos nossos olhos. Hã? Demorado aos nossos olhos. O quê? Demorado. Demorado aos nossos olhos. O propósito não é fácil. Eles choraram naquela noite por conta da impossibilidade que eles viram em viver o propósito. Exatamente. Exatamente. Vocês pensam esse povo, eles estavam, pastor, estava no deserto, irmão, tudo ruim. De dia caminhavam na sombra, de noite se aqueciam no fogo, acordavam cedo, não precisava plantar nada, estava o maná lá, prontinho para eles colherem. A água brotava na hora que eles sentiam sede. Eles estavam ali, irmãos, era o deserto, não era a terra que mana leite e mel, mas estavam numa certa tranquilidade. Aí chega alguém e fala, você vai ter que enfrentar gigante, você vai ter que enfrentar um exército, você vai ter que enfrentar cidades fortificadas. E eles choraram naquela noite por medo do desafio. Não tem problema chorar. O que tem problema é o medo do desafio te paralisar, igual paralisaram. Diante do propósito, eles falaram, levantemos um capitão, porque daqui nós vamos... irmão, eu não enfrento o propósito, não. Eu vou voltar para o que eu era. Eu vou voltar para ser escravo no Egito. Nós não somos dos que retrocedem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você está debaixo de esforço para viver o seu propósito, eu quero te dizer nessa manhã que você precisa se esforçar ainda mais para viver o seu propósito, e o Senhor vai te conceder a promessa.
Não abandone o seu propósito. Não abandone o seu propósito. Continue se esforçando por ele. Continue trabalhando e servindo a Jesus. Continue pregando a palavra. Continue frutificando ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Não recue diante do propósito. É tempo de destravarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Deus tem um chamado para você, irmão. Eu tenho falado aqui desde julho, principalmente, uma palavra atrás da outra, propósito, frutificar. Vamos cumprir o nosso chamado. Irmãos, o quanto você já cumpriu o seu chamado? O quanto você já pregou a palavra para aqueles que não creem? Vou usar o exemplo do Mauro Sérgio aqui, ó. Chamou os vizinhos tudo para a casa dele. E os vizinhos gostam de uma canjibrina. E aí, o Mauro fez questão de trazê-los. Irmãos, nós precisamos cumprir o nosso chamado. Glória a Deus. Vamos mesmo. Você tem pregado o evangelho a muitos? Você tem cumprido o seu chamado? Nós precisamos estar prontos para cumprir o nosso chamado. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A promessa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa é boa, meus irmãos? Hã? É boa? Muito. Mas são daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, que coisa maravilhosa. Havendo feito a vontade de Deus, propósito. Alcanceis o quê? A promessa. A promessa. Irmãos, muito das nossas promessas, elas estão paralisadas porque a gente rejeita viver o propósito. Para alcançar a vontade de Deus. Para alcançar a promessa, você precisa buscar fazer a vontade de Deus. O quão estamos prontos? O quão estamos disponíveis? Segunda premissa: promessa e propósito precisam estar diretamente ligados. Para você. Premissa número 1, para Deus, promessa e propósito precisam estar diretamente ligados. Para você, promessa e propósito precisam estar diretamente ligados. Números capítulo 13, verso 30, diz assim: então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nessa mesma frase de Calebe, temos 3 instâncias importantes. Primeiro, o esforço. Eia, subamos. Segundo, o cumprimento da promessa. Possuamos a terra. E terceiro, a confiança em quem fez a promessa, certamente. Calebe juntou na mesma expressão exatamente aquilo que Deus tinha como entendimento sobre a relação promessa e propósito. Replicar o entendimento de Deus sobre essa relação é de vital importância para que vivamos o propósito e alcancemos a promessa. Vejam que, antes de Calebe juntar promessa e propósito, ele precisou calar o povo.
povo estava indignado naquela situação. E estavam gritando e querendo apedrejar Moisés. E a primeira coisa que Caleb fez foi calar o povo. Irmãos, para que nós possamos viver o propósito, nós precisamos primeiro calar algumas vozes. Só vive o propósito quem é capaz de estabelecer o silêncio aqui, ó. Vai ter muita gente falando que você não é capaz. Vai ter muita gente falando que você não tem testemunho. Vai ter muita gente falando que a sua história é história de destruição. Vai ter muita gente falando que conhece o seu passado, quem você é. E a primeira coisa de quem vive o propósito é calar essas vozes. Gente, isso é tão importante, porque chegaram naquele dia, dos 12 espias, 10 chegaram com um relatório terrorista. 10. Desses 10, cerca de, eu vou colocar ali, 600 mil homens, eles foram contaminados. Dos 10, o medo dos 10 foi transmitido a cerca de 600 mil homens. E o povo queria, aquela multidão toda queria apedrejar Moisés naquele dia. E aí Caleb chega e a primeira coisa que ele faz, para tudo. Cala todo mundo. Calado. Para que a voz dele pudesse ser ouvida. E ele tinha uma visão de propósito. Ele sabia o que, ele estava com um pensamento igual Deus. A promessa está aí, nós temos um propósito e seremos capazes de alcançar esse propósito. A visão dele estava paralela ao que Deus estava pensando para o povo. Mas o primeiro aspecto foi calar as vozes. Vozes externas e vozes internas. Eu sei que tem muita gente aqui que, como Mauro Sérgio, tem muita vontade de trabalhar para Jesus, de servir a Jesus com a sua casa. Mas aí vem aquela vozinha no coração: eu não dou conta, pastor Elton. Eu não tenho conhecimento teológico. Eu não sei o que falar. Nós falamos aqui sobre a célula Ágape outro dia. Eu não sei como eu vou receber as pessoas na minha casa. Eu não sei como é que eu vou tratar de situações difíceis, de problemas difíceis. Eu não sei como eu vou fazer. Irmãos, as primeiras vozes que precisam ser caladas são essas, para que o propósito possa sair. Caleb calou as vozes e exteriorizou o propósito. Nós podemos, nós prevaleceremos, nós possuiremos, nós subiremos. Você ficou tempo demais ouvindo o povo reclamar e murmurar: você não dá conta, você não é capaz. É tempo de você mandar esse povo calar a boca e dizer: eu vou subir, eu vou possuir, eu vou prevalecer, eu vou cumprir o propósito, eu serei capaz de fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. No meio da confusão você não consegue, mas quando as vozes são caladas, e você declara: eu certamente prevalecerei, eu tenho certeza que em nome de Jesus você será capaz de cumprir o seu propósito. Deus quer realizar grandes coisas em você e através de você. É tempo de exteriorizar a declaração. Vamos subir, vamos cumprir o propósito, vamos receber a promessa. Irmãos, quem fez a promessa é fiel. Ele está comprometido não apenas de prometer e cumprir, mas de te ajudar a assumir a responsabilidade. Mais tarde, Caleb estava entrando à terra prometida porque ele havia entendido o propósito. E ele entrou na terra prometida pronto para prevalecer contra ela. Irmãos, eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa se cumprir na sua vida, mas eu quero declarar em nome de Jesus
que se você se prontificar a cumprir o propósito na sua casa, Deus vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Pastor, o meu marido vive na cachaça, vive no jogo, vive na pornografia. Minha irmã, se você se prontificar a cumprir o propósito e não quiser regredir, Deus vai cumprir a promessa de salvar a tua casa. Meu irmão, a tua esposa é uma onça parida. A sua esposa é tinhosa. A sua esposa é complicada. A sua esposa é difícil. Se você decidir hoje, nessa manhã, a cumprir o seu propósito na vida da sua esposa, Deus vai te usar nesse propósito e vai salvar a tua casa. Pastor, os meus filhos estão doentes emocionalmente, são complicados, difíceis. Pastor, eu estou a ponto de desistir deles. Levantemos capitães para eu me livrar desses meninos. Você que tem chorado noites, você que tem vivido noites de terror, saiba que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cumpra o seu propósito e Deus vai restaurar a sua casa. Ele vai cumprir a promessa. Nós precisamos dessa confiança. Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor está comprometido em te ajudar a viver o seu propósito. Certamente você vai prevalecer. Certamente você prevalecerá. São dois próximos, irmãos: promessa e propósito. Você não pode optar por um e ignorar o outro. Se você quer receber a promessa, esteja pronto para viver o propósito. E o Senhor está falando ao meu coração que tem pessoas aqui nessa manhã que receberam o entendimento de propósito. Não apenas se lembram da promessa, mas que receberam o entendimento do propósito. E que sairão daqui prontas para viver o propósito. Para que a promessa seja alcançada. Vamos ficar de pé. Romanos capítulo 4, verso 20. Paulo vai falar de Abraão e diz assim, no verso 20: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Irmãos, não duvide da promessa do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Não duvide da promessa do Senhor. Mas pela fé, e essa palavra é muito importante, pela fé Ele fez o quê? Fez o quê? De que forma, meus irmãos? Você vai sair daqui hoje fortalecido, dando glória a Deus para cumprir o seu propósito, estando plenamente convicto, com certeza absoluta, de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Nós sairemos daqui fortalecidos dessa manhã, convictos de que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Oh Espírito Santo, visita-nos agora. Oh Espírito Santo, visita-nos agora. Pai, nós somos bem-aventurados porque recebemos do Senhor as suas grandes e muito preciosas promessas. Pai, para nós elas têm um valor imensurável. Pai, o que o Senhor prometeu à minha vida, Pai. Pai, essas promessas têm para mim um valor imensurável. Pai, eu era escravo no Egito, sem esperança,
debaixo de dor e sofrimento, Pai, o Senhor concedeu ao meu coração uma promessa de libertação, ó Deus, e isso para mim é muito precioso. Obrigado, ó Deus, que eu estando no Egito, o Senhor prometeu uma terra que mana leite e mel. Pai, essa promessa é para mim muito preciosa. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, se eu estou às portas dessa promessa, chorando, paralisado, voltando para o Egito, descrente da promessa, fraco, Pai, em nome de Jesus, nos levanta hoje não apenas para receber a promessa, mas nos levanta hoje para cumprir um propósito. Pai, eu não quero apenas estar de braços cruzados esperando o favor do Senhor chegar. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Oh Deus. Pai, me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, se eu estou descrente, fraco. Pai, se as noites têm sido de choro, de terror. Pai, se eu enxergo as promessas do Senhor como impossíveis de ser alcançadas, em nome de Jesus eu quero soltar um glória a Deus de dentro da minha alma agora. Pai, para que eu seja fortalecido na Tua presença. Pai, porque só recebe promessa aquele que é forte para cumprir propósito. Pai, se eu tenho sido fraco até aqui, chorado, descrente, Pai, eu sairei daqui hoje fortalecido, sabendo que no Senhor eu posso todas as coisas. Subamos hoje, subamos hoje, subamos hoje, porque certamente prevaleceremos em o nome de Jesus. Que no mundo espiritual hoje, as vozes sejam silenciadas e que uma única voz possa ser ouvida. Eia, subamos, porque a promessa é nossa e certamente contra todas as dificuldades nós prevaleceremos, porque o Senhor é conosco. Eu estou pronto hoje, ó Deus, para cumprir o meu propósito e receber a Tua promessa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E agora, meu irmão, se você entrou aqui hoje fraco, descrente, achando que era impossível alcançar, eu quero que você faça como Abraão, porque ele se fortaleceu dando glória a Deus. Eu quero que do fundo da sua alma, debaixo de toda a dor que você está sentindo, mesmo em noites de choro, eu quero que da sua alma você dê um glória a Deus fortalecedor agora. E a presença de Deus vai encher a sua vida e vai te fortalecer. Você vai dar um glória a Deus agora e vai ser fortalecido. Sejamos fortalecidos na Tua presença, ó Deus. Sejamos fortalecidos na Tua presença. E cremos, ó Pai, que o choro vai durar uma noite, Pai. Mas nós não pararemos de semear durante a noite enquanto estamos chorando. Porque ao seu tempo nós colheremos os frutos e a promessa. Aquele que fez, Ele é fiel para cumprir. E agora eu quero que você dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Seremos fortalecidos. No verso 21 de Romanos 4, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui com esses dois prós convictos no nosso coração e na nossa mente. Ele tem para nós promessa e Ele tem para nós
propósito. Recebamos a promessa, cumprindo o propósito. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.